Me dê apenas 10 minutos e eu prometo uma coisa. Você nunca mais vai se sentir um cristão fracassado ou um cristão fraco. Você já oraste e sentiste que oraste errado? Ou leste a Bíblia e sentiste que devias sentir alguma coisa a mais, ou uma coisa diferente enquanto lias a Bíblia ou meditavas? Você já se comparou dentro da tua igreja com aquele irmão que você vê que parece que não erra, nunca tem dúvida, nunca passa em tribulação? Ou com aquela pessoa que você vê que parece que é um super? E aí você saiu dessa comparação totalmente pequeno, ou comparado com aquela outra pessoa, ou com aquele outro irmão. Você já sentiu isso, ou já fizeste essa comparação? Eu quero te dizer uma coisa já no início desse vídeo. Que essa pessoa que você está tentando se comparar com ele, não existe. Nesse vídeo eu quero fazer duas coisas. Ver essa imagem do cristão perfeito que está na tua mente, que está na mente de muita gente. E segundo, eu quero te dar orientações passo a passo com base ao que Jesus ensinou na sua palavra, para você crescer na fé sem se sentir exausto a tentar ser um cristão perfeito ou super. Então fica comigo até no fim, aproveita já esse momento, se inscreve no canal, porque temos sempre uma palavra para fortalecer a tua fé, uma dica para te ajudar na tua caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então vamos embora para o vídeo. Na tua igreja talvez tenha alguém que você vê que é a tua inspiração ou que é a tua motivação, né? Esse alguém pode ser o teu pastor, pode ser um amigo, pode ser um líder, que é alguém que você vê que ele conhece muito da Bíblia, é alguém que parece nunca duvida das coisas, é alguém que tem sempre fé no meio das tribulações, é alguém sempre firme, conhece a Bíblia de cores, tem sempre um versículo, uma palavra. Talvez você conheça essa pessoa e você criou talvez uma imagem muito errada dessa pessoa. Essa imagem desse super cristão que resolve tudo com um versículo, que resolve tudo com uma palavra da Bíblia, essa imagem não existe. E a Bíblia nunca apresentou esse tipo de servo, esse tipo de cristão. Essa comparação muitas das vezes vem da nossa cabeça, vem das comparações que nós fizemos às vezes de pessoas, alguns irmãos e outros irmãos dentro da igreja. E principalmente essa comparação vem sempre das redes sociais. Porque dificilmente uma pessoa vai postar os seus podres, vai postar as suas dificuldades, vai postar as coisas que ele faz assim de errado, ou os momentos mais difíceis da vida dele aqui nas redes. Vai postar sempre as coisas boas, e por causa dessas coisas nós formamos uma imagem perfeita, uma imagem de um super, mas que na Bíblia esse super nunca existiu e não existe. E para nos ajudar a nós desconstruirmos essa imagem, a desmontarmos essa imagem de super crente que existe na nossa mente, vamos olhar para a Bíblia, desconstruir essa imagem do super cristão. Nós vamos para a Bíblia e vamos olhar na vida dos homens de Deus que o próprio Deus mais usou. E nós vamos ver que essa imagem é totalmente errada. E vamos ver que nenhum deles usou uma capa de super cristão. Eu quero te mostrar aqui algumas falhas de Pedro, Paulo, Davi e Tomé. Há uma passagem na Bíblia, quando Jesus estava a se despedir dos seus discípulos, aonde Jesus ele fala para Pedro que ele vai ser morto no terceiro dia, vai ressuscitar, e ele fica lá a se despedir. E depois você vê que Pedro ele jura que Jesus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou desistir. E Jesus lhe afirma que ele vai lhe negar 3 vezes. E você vê que capítulos depois e acontecimentos mais à frente, você vai ver que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Vê que ele fez essa negação de Jesus depois dele prometer e jurar para Jesus que ele nunca ia lhe negar, nunca ia lhe abandonar. Mas ainda assim ele negou Jesus 3 vezes, e apesar disso foi ele quem tomou a responsabilidade de liderar a igreja ou liderar os discípulos quando Jesus partiu para a glória. E o outro é o apóstolo Paulo. Consegues ver no livro de Atos que antes mesmo do apóstolo Paulo se converter, ele perseguiu os cristãos e matou os cristãos. Paulo é assassino, é perseguidor. E você vê que depois dele se converter, foi ele quem mais escreveu cartas, e são as mesmas cartas que nós hoje em dia nos baseamos e nos fortalecem até hoje. E há um outro texto que ele fala que ele carregava um espinho na carne, e o mesmo Jesus que lhe tinha aparecido lá no caminho
né? Ele falou para ele que não, a minha graça te basta. Ou seja, é o mesmo assassino que Deus está a lhe aparecer, está dizendo, não, tens a minha graça. O outro é Davi. Davi, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E vê que o homem segundo o coração de Deus cometeu adultério, mandou matar o marido da outra. Tudo isso para ele poder encobrir os pecados que ele tinha cometido. E por último é Tomé. O que fez Tomé? Tomé duvidou que Jesus ressuscitou. E vê que Tomé conviveu com Jesus durante 3 anos. Ou seja, são 3 anos a ver milagre, a ver maravilhas, a ver prodígio, mas mesmo assim ele duvidou de um milagre que ele mesmo fez. Esses exemplos desses homens de Deus é para quê? É para te ajudar a dizer. Esses exemplos é para te ajudar a veres que até os servos e os homens de Deus, eles cometem falhas. Então não existe nenhum super na terra, não existe nenhum super na tua igreja, não existe nenhum super na minha igreja, não existe nenhum super em lado nenhum. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Então aparece aqui uma pergunta, se não é sobre ser perfeito, então é sobre quê? Jesus deixou isso bem claro, não em teorias, né? Mas em termos práticos. Vou resumir isso em 5 passos que você pode usar para você ter direção na tua vida cristã. Passo 1, troca a performance por relacionamento com Deus. Antes de você tentar fazer mais em nome da fé, faça ao contrário, esteja mais com Deus do que fazer pela fé. E vê que o grande exemplo que temos disso é que Jesus, ele mesmo, ele ia para lugares desertos, ficar sozinho, para ter um espaço a sós com o Pai e estar em oração. E isso é o que nós devemos fazer, estar mais no secreto, orar um pouco mais a sós com Deus, para nós não nos preocuparmos com a performance, mas sim com a nossa relação e a nossa ligação com o próprio Deus estar mais forte. Passo 2. Substitua a culpa pelo arrependimento. Okay? Porque a culpa te paralisa, mas o arrependimento te move. Ou seja, quando você é alguém que comete alguma falha e você se culpa, você fica parado por causa da condenação da mente. Mas quando você se arrepende, você começa a ter desejo de repetir a escória. Ou seja, tentar dar novos passos para não errar na mesma coisa ou não cometer as mesmas falhas. Ou seja, o arrependimento reconhece o erro, mas dá o próximo passo. Passo 3. Demonstra o teu amor de maneira prática e não de maneira teórica. E nesse ponto posso fazer referência ao fato de que Jesus resumiu a lei toda em amar a Deus e amar o seu próximo. Passo 4 e penúltimo. Aceita que o crescimento espiritual é um processo e não um evento espontâneo. Entenda que amadurecer na fé leva tempo. Não é da noite para o dia. E você vê que os próprios discípulos que andaram com Jesus, eles precisaram andar com Jesus durante 3 anos. E durante 3 anos foram aprendendo e foram amadurecendo e foram moldando a sua própria fé e a maneira de crer. É que nesses 3 anos houve momentos que eles ainda falharam, houve momentos que eles ainda duvidaram. Ou seja, houve momento até, lá no Getsemane, houve momento que eles fugiram. É um processo, não é uma coisa assim de repente. Busque comunidade e não isolamento. Quando você se considera um super cristão, um super espiritual, um super crente, um super ungido, geralmente essa mentalidade te leva a se isolar, a viver. O risco é que ninguém consegue ver as tuas lutas, nem as tuas fragilidades e não consegue te ajudar quando você precisa. Foi em comunidade que a igreja primitiva cresceu, se sustentou e enfrentou todas as suas dificuldades. Então, se você chegou até aqui, quero que fique bem claro que você não precisa ser um super cristão, um super espiritual. Precisa apenas ser um cristão que caminha todos os dias ao lado de Cristo, com as suas imperfeições, com as suas próprias falhas, mas que vai caminhando sempre sem desistir e sem parar, até que Cristo se forme exatamente dentro de você e molde exatamente todo o teu ser. Deus não está à espera que você seja perfeito para Ele te amar. Entenda que Ele te amou imperfeito, mas para te fazer melhorar cada vez mais. Deixa um like,
se inscreve no canal, porque todas as vezes estamos a trabalhar para trazer sempre uma mensagem para fortalecer tua fé e ajudar para a tua caminhada com Deus. E a ideia desse canal é essa, né? É não mentir, não fingir, não trazer fórmulas mágicas e coisas assim do outro mundo. É mesmo ser realista e contribuir para que você possa ter uma caminhada com Deus tranquila e que te dê paz. Caminhar com Deus conforme Jesus nos ensinou e conforme a palavra da Bíblia. Então fiquem na paz e até o próximo vídeo.